Planilha para cálculo de muro de arrimos em alvenaria, também conhecido como muros de bloco cheio. Hoje nós vamos utilizar a planilha para fazer esse cálculo. Para isso, claro, a gente vai ter que entender o mínimo sobre muros de arrimo. Esse vídeo é um vídeo mais para utilizar a planilha, ver os resultados e fazer a construção. Se você quiser ver vídeos mais teóricos, eu vou deixar aqui no link da descrição. E se você quiser adquirir essa planilha também, eu vou deixar também aqui no link da descrição. Muros de alvenaria são muros como esse daqui. Eu tenho uma parede de alvenaria estrutural e conforme eu aumento a altura do nosso muro, é importante que a gente aumente a rigidez do muro. O que é isso? Eu vou fazer alguns enrijecedores, que são esses blocos dobrados. Quanto maior é o nosso muro, maior a necessidade e maior deve ser a quantidade de enrijecedores. Cuidados na hora de construir muros e dimensionar para você não ter situações como essa daqui. Isso daqui aconteceu numa obra na cidade de Santa Bárbara do Oeste. Prejuízo, além daquela saia justa. Mas enfim, continuando. Aqui eu tenho um muro de arrimo muito tranquilo. Ele tem aqui perto de 1,20, 1,40 de altura. Muros em blocos têm essa tipologia. Aqui eu tenho... Deixa eu pegar a canetinha, pronto. Aqui eu faço o lançamento da nossa armação. Já vi pessoas fazendo muros de arrimo sem lançar armadura. Mesmo para muros menores, eu indico fazer armadura para evitar problemas, principalmente quando acontece chuva, onde os esforços atrás do muro vão ser maiores. Então, além dessa tipologia aqui, eu tenho as canaletas para fazer a amarração do nosso muro. Vai fazer o papel lá da viga de concreto armado. Também indico que no máximo, a cada 1,20 de altura do seu muro, você coloca uma canaleta de amarração. Quando eu tenho muros mais altos, eu vou fazer que nem esse daqui. Eu vou colocar alguns enrijecedores para travar esse muro. Aqui eu tenho um exemplo que condiz um pouco mais com a realidade. Eu nunca tenho um terreno que tenha o mesmo desnível em todos os locais do nosso muro. Então acaba que a gente faz muros escalonados. Aqui eu tenho os 3 tipos que acontecem. Eu tenho aqui com mais enrijecedores. Detalhe aqui, chama sua atenção para as canaletas de amarração. Olha só, aqui eu tenho 2. Nesse maior eu tenho 3 canaletas de amarração. E no menor lá eu não tenho nem o enrijecedor. Neste caso aqui foi utilizado blocos estaqueados. Aqui eu tenho um pseudo muro de alvenaria, porque esse aqui na verdade é um muro de concreto armado. E ele tem 2 coisas muito importantes para a gente entender. Primeiro, neste caso aqui, quem vai fazer o papel de travar e segurar o muro são os pilares e vigas. No nosso caso, vai ser só alvenaria. Segundo, eu tenho aqui o que a gente chama de barbacã, que são esses caras aqui. Nada mais é do que o dreno do nosso muro. Qualquer muro de qualquer natureza tem que ter drenagem. E é por isso que por trás desse muro você tem que fazer a impermeabilização do muro e também fazer o dreno desse muro para permitir o escoamento da água. Se não fizer isso, você pode ter aquele problema lá atrás de trincas e, claro, ruptura do muro. Com isso, eu acho que nós já temos condições lá de utilizar a planilha. Essa é a interface da planilha. Eu vou pegar alguns dados e vou lançar aqui. Como sempre, eu vou pegar um exemplo para ficar mais fácil de entender o que está sendo feito aqui. A ideia, claro, é ter um vídeo onde você possa ter condições de fazer o seu próprio muro de arrimo com blocos. Esse aqui é um caso típico de residência. Eu tenho um declive no nosso terreno. Aqui em Santa Bárbara do Oeste, o pessoal chama isso aqui de morro. Lá em Minas Gerais, o pessoal chama lá de leve aclive. Mas enfim. Então eu tenho que fazer um muro de arrimo nas laterais do nosso terreno para ter condições de lançar terra, fazer o reaterro e depois construir. Então o nosso muro vai ter esse papel nesse nosso exemplo.
E eu vou dimensionar essa paredona aqui, essa lateral com o vizinho. Eu até dividi em 3 partes. Tem até um desenho mais claro aqui, mais didático no AutoCAD, que é esse daqui. Eu dividi em 3 partes, olha só. E como eu tenho blocos de 20 centímetros, eu vou fazer tanto a altura em múltiplos de 20, quanto a nossa largura em múltiplos de 20 também. Para aqui, nós vamos fazer só essa parede. As outras é só Ctrl+C, Ctrl+V. Tem altura de 2,4 metros e uma largura aqui de 8 metros. Vou lançar aqui, ó, simples assim. Altura 2,4, largura 8 metros. Inclinação do talude, aqui nós não temos. Inclinação do talude é isso daqui, ó. Por trás do nosso muro eu tenho uma inclinação do terreno, nesse nosso caso aqui, ó. Então eu teria que lançar o valor desse ângulo aqui na nossa planilha para ela considerar esse esforço adicional. No nosso caso não precisa. Eu vou considerar aqui que nós estamos num terreno sem sondagem. Por isso eu vou considerar, deixa eu ver aqui, eu tenho argila, areia muito compacta, argila mole, fofa. Eu vou considerar uma areia pouco compacta. Tendo o laudo de sondagem, aí você pode fazer uma previsão melhor. Sobrecarga vertical. Aqui nós não temos sobrecarga. O nosso projeto é um corredorzinho que tem aqui na lateral. Eu até tenho uma parede aqui, mas essa parede ela vai descarregar na fundação. Então o esforço dela não é feito para ser resistido para o muro de arrimo, somente o corredor. Então, por segurança aqui, eu vou lançar uma carga como se fosse acidental de 300 kg por metro quadrado. Se tivesse veículo, se eu tivesse outro tipo de carregamento, eu teria que considerar aqui. E vou considerar também que eu vou colocar concreto de 25 MPa para fazer o enchimento dos nossos blocos. Então está aqui os nossos desníveis, 2,4 metros, a nossa fundação, que a gente vai definir depois, e a nossa parede do nosso muro, e aqui, claro, as cargas. Caso eu tivesse algum aviso aqui nessa área, eu faria uso dos enrijecedores para ver se o muro cumpre todas as verificações. Fazendo o cálculo, eu tenho aqui as saídas do nosso projeto, qual é a armadura que nós vamos utilizar e os resumos. Se eu quiser ver os esforços, basta dar uma olhada aqui. Eu tenho um empuxo e o momento que está atuando no nosso muro. Se você quiser entender melhor o que é empuxo, como que calcula o empuxo, eu vou deixar aqui no link da descrição um vídeo sobre empuxo. Não é o objetivo aqui hoje. Continuando, eu tenho aqui as armaduras horizontais, né? São 2 canaletas, cada uma, 2 canaletas com 2 barras de 8 milímetros. E eu tenho, além disso, as armaduras verticais. Aqui a alvenaria e embaixo a armadura do nosso enrijecedor, que nesse caso nós não estamos utilizando. Eu posso alterar aqui a armadura para meia, por exemplo, ou 16 milímetros. Também não recomendo que você faça muros que tenha altura maior que 1,20 m com aço menor, com bitola menor que 10 milímetros. Eu tenho aqui os quantitativos de blocos e aqui os quantitativos de aço que ainda estão em meia. Eu vou passar isso aqui para 10 milímetros. Nosso muro também não é tão alto assim. Eu vou clicar aqui em detalhar. E eu tenho aqui o nosso muro de arrimo desenhado. Tenho aqui as nossas 2 canaletas, olha, o tracejado é as armaduras horizontais, onde eu tenho o tracejado na horizontal, eu tenho canaleta. Está aqui, ó, 2 canaletas com 2 barras de 8 cada uma. Eu tenho a armadura principal, olha só. E eu tenho aqui um corte esquemático. A nossa viga da fundação, viga baldrame, e o nosso muro aqui na vertical. Essa daqui é a nossa armadura principal, são 20 barras de 10 milímetros, com 2,16, e lá embaixo o arranque, que a gente deixa
dentro da viga de fundação, dentro da viga baldrame. Quando o cara está fazendo a armação dessa viga, ele coloca ela lá e lança essa barra também, esse gancho aqui, a cada 40 centímetros. E depois faz a construção do muro e o grauteamento. Lógico, cada barra dessa vertical é necessário fazer o grauteamento. Bom, simples assim, está lançado, é só levar para o campo e construir um muro. Eu vou fazer aqui um exemplo considerando se o nosso muro tivesse uma altura maior para a gente ver como que ficaria com os enrijecedores. Eu vou supor aqui um muro com 3,20 metros, então eu já tenho aqui um aviso que o muro está muito alto, eu tenho que utilizar enrijecedores. Então eu vou colocar aqui com enrijecedor e vou colocar aqui um enrijecedor a cada 1,60. Vou manter essa largura de 40 centímetros. A largura aqui eu vou fazer um muro um pouco menor para ficar melhor o visual. Está aqui os nossos resumos já atualizados e eu vou detalhar novamente. Está aqui o nosso muro. Eu tenho a viga baldrame e aqui os nossos enrijecedores, conforme está detalhado lá. Aqui no corte, ó, óbvio, quando eu olhar, fizer um corte no nosso muro e olhar, eu vou ter duas paredes nos nossos enrijecedores. Aqui a armação principal do nosso muro e aqui a armação dos nossos enrijecedores. 4 vezes 2, porque eu vou ter 4 barras em cada enrijecedor. Se tiver qualquer dúvida, manda pra gente e a gente se vê no próximo vídeo.